Bom, como prometido, estou eu aqui de volta para a nossa primeira videoaula de conteúdo inédito, ainda não dado em sala de aula. Eu não comentei no primeiro vídeo, porque tinha muita coisa para ser dita, mas eu fui vítima de fake news. Fui. Eu li no Twitter que era importante tirar a barba. A barba facilita o contágio de vírus. Era mentira, mas quando eu descobri que era mentira, eu já tinha corrido pro banheiro e num ato de desespero, eu me automutilei. Eu tirei a minha barba e não, eu não tô feliz com isso, né? Eu tô com essa bochecha gigantesca e isso tá bem triste. Mas, felizmente, a barba cresce. Espero que antes dela crescer a gente já esteja de volta à sala de aula, nos vendo pessoalmente. Vamos lá! Como eu havia falado no final do último vídeo, nós temos 3 atividades econômicas no século XVII que interferem diretamente no processo de conquista do espaço territorial que vai vir em breve a ser o que a gente entende hoje como Brasil. Tá? Então esse processo de conquista do interior, esse processo de interiorização, ele no século XVII está ligado a 3 atividades econômicas: a pecuária, as drogas do sertão e o sertanismo de contrato, ou entradas e bandeiras. Então nós vamos falar de cada um deles nesse vídeo. Agora nós vamos falar da pecuária. Bom, o que pode cair de fato no vestibular sobre a pecuária do Brasil no período colonial? Então vamos lá. Primeira coisa, o gado, tá? O boi e a vaca, eles não são nativos do Brasil. Então, quando chegam os portugueses aqui, não existia gado. Isso aí é uma espécie alienígena, uma espécie externa que é trazida para o país. Tá? Assim como também não tinha cavalo. Bom, por que vem as primeiras cabeças de gado? Essa é uma pergunta que já caiu em algumas provas. Tá? Então vamos lá. Inicialmente, o gado ele vem para ajudar na força motriz. Vamos lembrar que lá no início, os primeiros engenhos, eles ainda não estavam integrados completamente ao tráfico negreiro. Tá? Então, o trabalho, ele era um trabalho que ele vinha ainda se formando, tomando a forma que a gente vai conhecer no século XVII. Então, lá no início do século XVI, parte do trabalho era feito pelos nativos, em sistema escravagista. Tá? Então, a gente já viu isso, mas vamos reafirmar, no século XVI você tem mais escravos de origem indígena, nativos, do que vindos da África. É só no século XVII que essa proporção muda. Então, vamos lá. Parte do trabalho no século XVI, principalmente na moenda, era feita pelo gado. Bom, esse é o motivo original. À medida em que os povoados vão crescendo, vão surgindo as vilas, as cidades, a população urbana e a própria população rural vai crescendo, tá? A criação de gado ela vai adquirindo uma nova função. Tá? Então, cada vez mais o gado menos usado no processo de produção de açúcar e mais usado para fornecimento de alimento, de ferramentas, tá? E de vestuário. Tá? Então a produção de couro no Brasil ela se torna, principalmente ali no sertão nordestino, ela vai se tornar muitíssimo importante. Tá? Bom, então, primeiro item é esse. Para que servia o gado? Por que ele veio? Agora acontece o seguinte. O gado vai se reproduzindo e ele se reproduz, quando a gente pensa num período aí de um século, ele se reproduz numa velocidade razoavelmente grande. Então, um cara que tem aí 10 cabeças de gado, na geração seguinte o filho dele vai ter 100, vai ter 200, tá? 300, e isso vai crescendo. E qual que é o problema? A área de pasto não só ocupa um espaço razoavelmente grande, tá? Como também prejudica o solo para o plantio. Tá? Então, o litoral brasileiro ele se torna cada vez mais voltado para o negócio açucareiro, para a expansão do negócio açucareiro. Vamos lembrar,
qual é a função econômica, depois que não se usa mais tanto assim o gado na força motriz do açúcar, qual que é a função econômica do gado? É uma função ligada ao mercado interno. Se é uma função ligada ao mercado interno, a pecuária não se integra diretamente na lógica econômica do mercantilismo, ou seja, ela não contribui em nada para o saldo da balança comercial. A carne não era exportada, os utensílios e os vestuários feitos de couro para uso local, tá? Então, na medida em que a pecuária dizia respeito a uma economia interna, ela não contribuía para o superávit da balança comercial portuguesa. Não contribuindo para o superávit da balança comercial portuguesa, não era uma atividade prioritária para o governo. Tá? O açúcar, ao contrário, à medida em que o tempo vai passando, ele vai se expandindo cada vez mais, e cada vez mais as terras próprias para a produção, para a plantação de cana-de-açúcar. O que é a terra própria? É aquele solo massapê que se encontra numa faixa do litoral do Nordeste, que era exatamente onde as cabeças de gado se localizavam e começavam a crescer. Então o governo português, num primeiro momento inclusive o governo ibérico, depois o governo português, eles começam a tomar providências legais para impedir o uso das terras próprias para cana-de-açúcar, ou seja, das terras onde você tem o solo massapê, para criação de gado. Tá? Então, a gente começa, quando você pega os documentos e vai analisar a história jurídica de Portugal, você vai ver uma série de leis ao longo de todo o século XVII, especialmente depois de 1640, tá? Que essa série de leis ela vai gradativamente empurrando a pecuária para o interior. Então, é proibido a criação de gado, de mais de tantas cabeças de gado, a menos de tantas léguas a partir do litoral. Tá? Aí você vai lá, 5 anos depois, se encontra na documentação uma outra lei que aumenta essa distância do litoral e vai aumentando. Tá? Então, os criadores de gado eles vão sendo, pelas forças políticas e legais de Portugal, eles vão sendo empurrados em direção ao interior. Então vão surgir caminhos que estão sendo abertos pro vocês ouviram meus cachorros latindo? Vão abrindo caminhos, né, que a gente vai chamar justamente de caminho do gado. Tá? São inúmeros caminhos, normalmente que seguem o trajeto dos rios, tá, que correm do interior para o litoral, então eles vão subindo os rios. Tá? O caminho mais importante, esse também é uma pergunta que já apareceu em algumas questões de vestibular, o caminho mais importante era o caminho do Rio São Francisco. Tá? Então, os pecuaristas eles saíam ali, onde hoje é o limite entre Sergipe e Alagoas, tá? Que é ali onde desemboca o Rio São Francisco. Então eles iam subindo o rio. Quando eu falo subindo, vocês imaginam que nós estamos descendo no mapa, tá? Então o rio acima ali é descendo no mapa, atravessando todo o sertão da Bahia e chegando ao norte de Minas Gerais. Então esse é o principal trajeto, esse é o tronco principal da interiorização da pecuária, ok? Bem, um último ponto, um último tópico que pode aparecer em questões de vestibular a respeito dessa pecuária é quais são as consequências do surgimento dessa interiorização via pecuária. Tá? Então, são 3 as principais consequências. A primeira consequência é a seguinte: à medida em que esses pecuaristas iam penetrando no interior, tá, via rio, eles vão encontrando com população indígena. E aí, vale lembrar, por exemplo, que claro, aqui o contexto é outra época, é outro país, mas esses filmes que vocês provavelmente já viram, né, dos cowboys norte-americanos. Então o que é cowboy? Cowboy, traduzindo literalmente, é o moleque da vaca, né? Quer dizer, é o pecuarista. Então esses cowboys nos Estados Unidos, quando na conquista do Oeste, eles avançavam em direção o que lá eles chamam de wilderness, né? A região selvagem.
para encontrar áreas justamente para a criação de gado, eles se deparavam com o quê? Com os índios. Né? Então, se você pega aqueles filmes de faroeste lá dos anos 50, dos anos 40, você vai ver que o tema principal do processo de interiorização lá é justamente esse choque entre os pecuaristas e as populações nativas. Né? Lá são os Apaches, os Sioux, os Cherokee. Né? Aqui no Brasil a mesma coisa vai acontecer. Então essa interiorização da pecuária, ela leva a uma criação de um cenário de violência no interior do Brasil. Tá? Trazendo também para uma história mais recente, mais do início do século XX, a gente tem lá o Guimarães Rosa, né, com o Grande Sertão Veredas, e ele escreve justamente essa região, que é a região ali de Montes Claros, do norte de Minas. E ao falar dessa região, ele dá um enfoque muito grande justamente no quanto que é uma área, uma região que nasce a partir da violência. Tá? Essa violência vai estar presente na guerra dos Emboabas, e ali eu lembrei do Grande Sertão Veredas porque ali você tem um trecho, né, que o Riobaldo, que é o narrador, né, ele falando da região, ele fala, olha, aqui para essas bandas de cá, até Deus se vier, ou até Jesus se vier, falar, acho que até Deus se resolver voltar, que volte armado. Né? Era uma forma dele dizer, aqui é tudo resolvido na bala. Então, quando que começa, qual que é a origem, isso já foi uma questão de vestibular há poucos anos atrás, qual que é a origem dessa sociedade baseada na violência? É justamente o choque entre, de um lado, os pecuaristas que avançam, de outro lado, os grupos nativos, os grupos indígenas que haviam acabado de chegar fugindo justamente de uma violência lá no litoral, de uma tentativa de escravização. Tá? Bom, e é claro que os mesmos caminhos abertos pelos pecuaristas vão ser usados por outros grupos, por exemplo, pelos jesuítas, em busca de nativos para catequizar. Então, à medida em que os pecuaristas avançam, entram em choque com os índios, de outro lado vão aparecer os jesuítas, muitas vezes armados, entrando também em choque contra os pecuaristas para defender os índios. Tá? Então esse cenário de violência é a primeira grande consequência do processo de interiorização via pecuária. A segunda consequência é a seguinte, esses caras não passam a vida inteira, eles não são nômades, tá? Que isso fique bem claro. É muito fácil a gente criar na nossa cabeça a imagem desses caras saindo lá em 1640 do Sergipe e passando o resto da vida deles andando no interior. Não. Tá? Não há aqui o processo de nomadismo. Esses caras são sedentários. O que significa o quê? Que vem um grupo e se estabelece numa região mais próxima. Tá? A partir daí, você tem um outro grupo que vai nascer desse grupo e vai interiorizar ainda mais. Aí você já tem uma geração. Tá? Então são 20, 30 anos para você andar 20 quilômetros, 30 quilômetros, às vezes 100 quilômetros. Tá? Então, você tem um movimento que é um movimento demográfico e político e econômico muito lento. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Bom, e o que acontece? Nesse processo de interiorização, que não é um processo de nomadismo, é um processo de sedentarismo, a cada movimento em direção ao interior, você tem a fundação de povoados. Povoados que vão crescendo, vão se transformando em vilas. Tá? Então, essa é a segunda consequência. O avanço da pecuária está relacionado diretamente à criação de novos núcleos populacionais no interior do país. Bom, terceira consequência do avanço da pecuária e da criação dessa sociedade, porque esses caras estão se sedentarizando, então você tem uma sociedade com características muito específicas surgindo ali. Então, terceira consequência, o surgimento de uma sociedade com características diferentes da sociedade açucareira. Então, essa é outra questão que aparece muito nos vestibulares. Aliás, para além da informação de que a pecuária contribui para a interiorização, essa é a segunda coisa da pecuária que mais cai. Tá? Que tipo de sociedade, quais as características da sociedade pecuária? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, ao contrário da sociedade litorânea, aliás, ao contrário de
todas as outras sociedades, não todas, não, porque você tem também a das drogas do sertão, mas ao contrário da maior parte das sociedades que surgem no período colonial, a sociedade pecuarista não é escravagista, ou seja, o trabalho ligado à pecuária não é feito por escravos. Então quem trabalha normalmente são homens livres, via de regra são descendentes de índios, mestiços, tá? São pessoas pobres, mas livres. Tá? O trabalho na pecuária não é um trabalho que exige muita mão de obra. Então você tem ali um vaqueiro que cuida de 200, 300 cabeças de gado. Tá? Uma outra característica importante, além de não ser escravagista, é a seguinte: parte do salário desse vaqueiro era dado em cabeças de gado. Então nasceu 10 bezerros no mês, o cara fica com um para ele. Então, ao longo de uma vida de trabalho, um vaqueiro que começa completamente sem posses, ele termina a vida ali com umas 30, com umas 40 cabeças de gado que são dele. Tá? E que ele vai deixar como herança para o filho dele. O filho dele tem 40, 50, 100 cabeças de gado e vai, né? Patrão, não quero mais trabalhar para você, não, vou trabalhar para mim mesmo, vou migrar para o interior, vou arranjar uma terra para cuidar do meu gado. Tá? Então o que você tem? O cara cujo pai era vaqueiro, ele agora é um pecuarista. Tá? Então você tem um processo de ascensão social, tá, que lá na sociedade azucareira não existe. Então, qual que é a característica aqui? Mobilidade social. Tá? Sociedade pecuarista é uma sociedade muito marcada por essa mobilidade social, essa possibilidade de ascensão social. Beleza? Bom, então é isso. No próximo vídeo nós vamos falar das drogas do sertão. Tá? Façam exercícios, tá? Estudem bastante. Daqui a pouquinho a gente volta. Beijo.